E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo. E hoje é um assunto um pouquinho mais chato, tá bom? E por isso que eu tenho que dar algumas informações do começo, tá? Esse vídeo não tem como ideia atacar qualquer ação de jogador ou do mestre, tá? Primeira coisa, tenho que falar isso. Outra coisa, esse vídeo não é para condenar a atitude do Cellbit, não é para falar nem criar uma treta. Não tem nada disso. É mais servir como um conselho para você, mestre, encontrar oportunidades melhores de comandar sua mesa, ok? E fazer o clima da mesa ficar melhor. Foi um erro cometido na hora ali pelo Cellbit, por um problema qualquer ali que surgiu. Que ele não deveria ter agido da forma que agiu, mas foi uma questão situacional. O Cellbit não é assim o tempo inteiro, o Cellbit não comete isso em toda a sessão, em toda a mesa. Eu só tô falando que ele tem que ter cuidado, porque ele já narra a Ordem Paranormal há 3 anos, e essas tretas podem surgir desde a época de Desconjuração. Então, é só explicando para você, mestre, ter cuidado e encontrar uma forma mais interessante de proibir metagame dentro do seu jogo, sem você explicitamente apontar o dedo e falar: jogador, você está fazendo metagame. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que aconteceu numa questão ali do pack e do Cellbit, ok? Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. Em um momento da sessão que eu vou colocar aí com o meu react, tá? Sim, eu fiz um react do episódio, só que eu só vou postar logicamente depois que o Cellbit postar o episódio no YouTube, senão ele vai me matar. Então, assim que sair o episódio no YouTube, legendado e tudo mais, eu posto meu react com tradução simultânea do Chocobo. Em alguns momentos a gente não precisou traduzir em todo momento, porque não era tão necessário assim, mas ele fez isso para dar uma ajudada ali para um jogador que tava com a gente, um amigo nosso que tava com a gente, não sabia tanto inglês. Eu também não manjo nada praticamente, manjo bem pouquinho, por isso que vocês têm que fazer a Play English para não ser igual a mim e para aprender um pouquinho mais de inglês para poder assistir a mesa sem problema nenhum. Você pode acessar pelos links aí na descrição do vídeo, ok? Mas se você quiser me ajudar de outra forma, também pode aqui escanear esse QR Code e fazer uma doação de qualquer valor aqui pro canal, que já ajuda demais a pagar o editor. Então, vamos continuando aqui no vídeo. O que eu queria falar é o seguinte, vamos lá. Eu vou botar aí um pedaço do react, onde o Cellbit fez uma atitude que a gente ali não gostou tanto. A gente falou, pô, é uma atitude que mestres não devem tomar, pelo menos não da forma que ele tomou. Mas, gente, ó, situacionando de novo aqui, explicando a situação. O Cellbit tá com estresse, correria e tudo mais. Não tem como eu falar em sã consciência, você deveria ter feito desse jeito e tudo mais, porque eu tô assistindo e eu percebi que sua atitude é errada. Na hora, ele nem reparou o que ele fez, cara. Ele tava no meio de uma correria, de uns negócios, mas serve como conselho pra todos os mestres. Eu sei que o Cellbit tinha muita pouca chance dele assistir isso, mas se você é um mestre e tá assistindo isso, pensa nisso e tenta absorver na sua cabeça. Então, vou botar aí o corte. Eu não, o Peck, ele para Uma porque ele tá ideia, pensando, mano. se um de nós... Peck, o personagem não fala sobre os stats. Ele tá dentro do universo, você não pode falar das habilidades Perdão. Yeah. Sorry. Okay, so in that case, I'm just Ele falou assim, se um de nós tiver intimidação, Não, aí ele, não, você não pode falar dos status, né? Seria o meta da ficha, né? No, I'm not sure. I have an idea. Ele respondeu em português. Uma temporada que é em inglês pareceu muito um sermão. E não é assim que você faz dentro de uma mesa. Ele não deveria ter agido dessa forma. Ele poderia ter pedido ali pro Peck, quando ele faz essa questão de, gente, alguém tem alguma perícia aí de furtividade e tudo mais? Ele poderia ter dito, não, Peck, explica isso dentro do jogo. Como que você vai perguntar para um jogador se ele é bom se escondendo? Pergunta dentro do jogo, sem falar dos atributos. Ele podia só ter dito assim, mas não. Ele só deu uma bronquinha ali no Peck, falou, não, ninguém fala de status aqui, Mike, nem o Peck. Ninguém fala sobre status, dentro do jogo. E o Peck meio que, tipo, pô, você vê imediatamente ele ficando meio triste ali. Não sei se ele ficou triste de verdade, né? Eu tô supondo que ele ficou meio triste. Não porque ele se sentiu atacado pela voz do Cellbit, pelo que ele falou, mas sim porque eu acho que ele falou, putz, mano, eu cometi um erro, eu não queria cometer erros. E aí ele deve ter ficado meio triste por isso. Eu acho que ele se culpou demais pela ação dele de ter feito aquilo. Mas se o Cellbit tivesse falado pra ele explicar dentro do jogo, teria sido mais legal, porque a ideia do Peck foi sensacional. Pra mim, o Peck foi MVP em interpretação, em ideias, em
interpretação do seu medo, da situação e tudo mais. Eu acho que o Peck foi MVP pra cacete. Mas essa hora realmente abaixou um pouquinho o clima da mesa e tudo mais. Então você que é mestre e tudo mais, está começando no mundo dos RPGs, sempre pense na melhor forma de explicar para os seus jogadores. Se vocês verem minhas campanhas que eu tenho no outro canal chamado Explorer Clan, vocês vão ver que assim, às vezes eu levanto a voz sim para jogador, às vezes eu cometo erros também, mas não é porque a gente também é falho que a gente não pode tentar dar uma dica para quem teve uma atitude de falha. Então, mesmo já tendo falhas várias vezes, eu tento aconselhar. Não levantar a voz para o jogador, tenta explicar na boa uma situação, tenta sempre discutir com os jogadores dentro da mesa ali uma situação e tenta manter o ambiente feliz, porque aquilo abaixou um pouquinho o hype da gente que estava assistindo bastante. A gente na cal ficou discutindo um monte depois sobre o que ele podia ter feito no lugar. E é isso, praticamente ele poderia ter só, ou ele mesmo completar a narrativa, ou ele ter pedido pro Peck, explica dentro do jogo isso, né? Fala aí com os jogadores e tal. E a ação do Peck foi muito inteligente, foi muito boa. Só que por causa dessa, digamos assim, meta que ele acabou realizando, quebrou um pouquinho o clima. E essa questão de meta eu já falo há muito tempo. Gente, tem cuidado. Eu odeio quando um jogador aponta pro outro assim e fala, fez meta, fez meta. Isso, eu nem usava essa palavra, metagame, antes de conhecer o Ordem Paranormal. E desde quando eu vi os jogadores do Ordem Paranormal fazendo isso, eu percebi que alguns players meus começaram a replicar essa palavra. Falando, não faz meta, não faz... Ninguém usa, sobe a voz ou fala para um jogador que você tá fazendo meta. Eu não gosto, eu não acho interessante. Por mais que aconteça várias vezes na minha mesa, eu não gosto de proibir, eu gosto de tentar explicar. Então, algumas vezes o jogador fala assim, pô, eu tava com 1 de vida aqui, cara, e você não me ajudou. Tô com 11 de vida. E beleza. A questão dos status ali, ele acabou soltando. É um meta, mas gente, precisa proibir tanto isso. É uma forma dele entender a noção de quanto de vida um jogador está. Olhando para o corpo do jogador, eu iria descrever, ele está machucado, ele está extremamente mal, ele parece estar sangrando e tal. Isso é uma forma narrativista de explicar. A forma gameista de explicar é você falar, pô, tô com 11 de vida. Ele tá com 11 de vida de 20, ou seja, ele tá ali quase na metade da vida dele, por exemplo. É uma explicação também. Independente de ser uma explicação gameista, não é meta. É uma explicação relacionada à forma mecânica do jogo agir. Então, tenham cuidado só quando vocês não quiserem que o jogador explique dessa forma mecânica, você pede para ele descrever de uma maneira narrativa. Então, é só um conselho aqui. Não tô dando uma broncona falando nada do Sept, não tô falando um absurdo. Eu acho, pelo menos, mas claro que vai ter gente discordando nos comentários e pode explicar aí, mas com calma, como sempre. E eu tento explicar meu lado, caso vocês não entenderem, tá? De novo, mas eu creio que ficou bem óbvio aqui. Não tô condenando a ação dele, só tô falando que ele poderia ter tomado medidas melhores. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Luciano e fui.